gente, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Fernando Souza e hoje eu estou aqui no seu domingão, tá? Sabe aquela música lá? Como é que é a música do tan, tan, tan? Faustão não tá mais na Globo, né, gente? Faustão, agora é o Luciano Huck, né, Josclei? Pois é. Não, mentira. Não é Faustão, não é Luciano Huck e é professorinho aqui na tela da Globo dos concursos da área de educação, que é os pedagógicos, tá? Então, é um prazer estar aqui junto de vocês. Me diga aí, ó, de onde você é, porque eu quero saber, tá bom? Me diga aí qual é a sua dificuldade e como eu posso te ajudar. Me diga também se esse conteúdo já está consolidado para você e você está aqui revisando porque você já conhece o professorinho, ou se você é novo aqui nesta live para que a gente possa aprender juntos, tá bom? Vou colocar aqui, ó, o meu Instagram para a gente se comunicar, porque será um prazer te receber lá, tá bom? Eu sou o professor Fernando Souza. Então, caso você queira falar comigo, basta mandar mensagem que eu estarei lá pronto para te atender, tá? E hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, vocês viram o título? Tendências pedagógicas do zero. Então, são questões de certo e errado que vão trazer para vocês como estudar esse conteúdo do zero. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A forma que eu vou ensinar esse conteúdo agora para vocês, desse do zero, né? Lógico que eu não vou abarcar tudo de tendência, porque é impossível fazer isso em uma aula só, mas vai te dar um direcionamento. Você está começando agora? Vamos começar da maneira correta? Então, a meu ver, que é o que é inclusive validado aqui por várias alunas, que inclusive podem falar assim, ó, que deslancharam nesse conteúdo que tinha muita dificuldade a partir dessas orientações, pare de tentar só decorar. Vamos tentar ver o sentido do conteúdo de tendências pedagógicas, até porque as bancas hoje estão cada vez mais interpretativas. E você, inclusive, pode aqui, ó, abarcar vários pontos dessas bancas sabendo o que você está fazendo e saindo na frente das outras pessoas nesse sentido, né? Então, se é um concurso público, o importante é que a prova valorize quem estudou. Então, eu quero que vocês se sintam valorizadas e valorizados nesse processo. Então, vamos fazer da forma correta. Então, primeiro passo, você vai destravar a sua mente. Você vai dizer assim, a palavra tem poder, tá bom? Todas as palavras têm poder. Então, se você disser para mim, eu não aprendo esse conteúdo de jeito nenhum, isso de alguma maneira vai te afetar e vai me afetar também enquanto professor. Então o que você vai fazer? Professor, eu quero a sua ajuda e eu vou superar esse conteúdo. Então hoje eu estou aqui para te ajudar nesse sentido. Esse é um primeiro passo. O segundo passo, eu preciso quebrar uma barreira de você nessa noção de que, nossa, é muita informação, professor, eu preciso decorar. Em nenhum momento que eu estiver falando algo, pense que você precisa decorar. Entenda aqui, ó, que eu sou o seu amigo próximo aí na sua casa, tanto é que eu estou aí no dia de domingo estudando com você. Então, se eu sou esse amigo próximo, você vai entender esse conteúdo aqui junto comigo como se fosse uma grande história. Porque tendências pedagógicas nada mais é do que uma grande história. E todas as histórias são permeadas por fofoca. Então, eu uso muitas fofocas, né, desafios do cotidiano alheio, para ensinar esse conteúdo para vocês. Então, eu quero que vocês, inclusive, saiam das minhas aulas, que é o que tem acontecido com as outras alunas, e vocês vejam as tendências aí em diferentes partes da sua vida. Porque elas vão explicar muita coisa sobre a nossa relação com a educação em diferentes momentos históricos que foram sendo herdados aí de geração para geração. Então, quero que você preste atenção no que eu sempre vou falar para você como uma grande conversa. E eu vou pontuando ali onde você precisa tomar cuidado, o que é um conceito X, Y, para que você estude isso de fato do zero. Combinado assim? Podemos articular as coisas dessa forma? Então, vamos fazer dessa forma que eu vou te ajudar agora. Vamos começar logo, então? Vou trazer aqui para o nosso material. Então, hoje nós vamos fazer tendências pedagógicas do zero. Para isso, eu vou fazer uma pergunta que vai ficar guiando aí o seu pensamento, tá? Qual a função da escola em diferentes momentos históricos? Então, essa é uma primeira pergunta que vocês precisam saber para entender as tendências pedagógicas, tá bom? Outro ponto que envolve já um outro conteúdo é qual a relação entre educação e sociedade. Isso aqui é educação e sociedade, mas educação e sociedade andam juntinhos
com tendências pedagógicas. Então, hoje, eu quero que vocês vejam essas relações. Vamos fazer o seguinte? Para quem ainda não me conhece, deixa eu dizer como é que é a minha metodologia de trabalho, tá? Eu falo muito. Falo muito que eu dou muitas explicações, porque eu gosto dos detalhes. Porque os detalhes fazem você estabelecer uma relação de sentido com o conteúdo. Para quem vai ver a primeira vez, essa aula será de muitas informações. Então você pode ver, rever, se ela ficar disponível, inclusive, você pode ver, rever várias vezes, que cada vez que você assistir essa aula, provavelmente você vai significar ela de uma maneira. Então, pegue essa aula como se fosse o seu pontapé inicial ali para entender tendências do zero. Combinado? Então você vai ver, rever várias vezes, porque eu vou trazer muitas informações. Só que essas informações, elas não ficarão desorganizadas. Elas ficarão organizadinhas, porque eu gosto muito da metodologia que eu utilizo aqui nos pedagógicos, de trazer um mapa para vocês que direciona o meu pensamento para a explicação, mas direciona também você naquilo que você precisa aprofundar ou você precisa estudar dentro de uma sequência lógica. Combinado? Então vamos começar por esse mapa mental. A partir desse mapa mental, aí depois eu vou responder os exercícios que foram disponibilizados com vocês, para que você veja onde você acertou, onde você errou, onde estão os pontos ali de similaridade, de singularidade em cada uma das tendências e nas formas de compreender essas relações que eu coloquei aqui. Combinado? Então, ó, folhinha em branco, vamos começar do zero. Olha aqui, ó. Vou caprichar nesse mapa, eu prometo. Vou colocar bem aqui, ó. Tendências pedagógicas do zero. Fechou? Quem é você, professor? Ó, seja muito bem-vindo e bem-vindo, tá? Eu sou o professor Fernando Souza. Combinado? É o seguinte, sabe aquela pessoa que você gosta muito, aquela pessoa que você vê que está estudando, mas às vezes ela não sabe que está acontecendo essa live? Mande aí para ela, compartilhe, deixe seu like para mim. O like, vocês sabem que eu sou pidão, né? Mas o like, gente, ele divulga a live para outras pessoas, porque quando o YouTube entende que tem muitos likes, eu penso, opa, esse conteúdo é bom, então vou jogar para mais pessoas. Então chega até outras pessoas. Então deixa o seu like para mim, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E compartilhe também com outras pessoas, porque isso valoriza o nosso trabalho e até mesmo traz uma avaliação para ele, tá bom? Vamos lá? Então, tendências pedagógicas do zero. Vamos começar do zero, então. Professor, tenho muitas dificuldades com tendências. Isso é um assunto histórico que eu nunca superei. Como eu posso superar? Primeira coisa, a melhor maneira que eu vejo que funciona, inclusive com outras alunas que podem referendar isso aí para mim, é compreender qual a relação aqui das tendências com a história da educação. Então, isso aqui está lá na nossa formação inicial, para ser professor e professor, entender a história da educação, né? Porque a educação está situada em diferentes movimentos históricos. Por quê? Porque isso vai, inclusive, articular um outro conteúdo aqui, que não é só de tendências, mas é a primeira parte para você compreender tendências de vez, que é a relação entre educação e sociedade. O conteúdo de educação e sociedade, ele não tem esse nome à toa. É porque a gente entende aí, ó, que dentro de diferentes momentos históricos, a educação foi cumprindo diferentes funções para atender a determinadas demandas da sociedade. Mas que sociedade é essa? Então vamos destrinchar aqui, que é um ponto que eu sempre coloco nas minhas aulas, primeiro as palavras, né? O que é educação, gente? Educação é uma prática social. O que isso significa? Uma maneira da gente conseguir se socializar é pela educação. Então, desde que a gente nasce, a gente já passa por um processo de socialização que envolve a educação. Então, a gente pode classificar, isso aqui é a visão do Libânio, que a educação ela tem um âmbito informal. Desde o nosso nascimento, a gente já passa por processos educativos, né? Que seria a nossa casa, por exemplo. A educação que vai envolver um certo grau de estruturação dentro de movimentos sociais, de associações, que é o que a gente chama de educação não formal, mas também a educação que será desenvolvida em instituições que visam trazer para a gente o acesso ao conhecimento sistematizado, que seria a educação formal.
Combinado? Então são os tipos de educação. Educação é a prática social, só que ela não está restrita à escola. Ela está na nossa casa, ela está nos movimentos sociais, nas associações, mas também no aspecto formal, que aí a gente poderia entender a escola ou outros espaços onde há um grau mais elevado de estruturação. Combinado? Isso significa o quê? As pessoas precisam ser educadas, não precisam? Para quê? Para conviver em sociedade. Então, que sociedade é essa? Nós precisamos entender de que tipo de sociedade nós estamos falando. Nós estamos falando de uma sociedade harmônica? Ou nós estamos falando de uma sociedade conflituosa? Se a sociedade ela é harmônica, basta a gente fazer o quê? Conservar. Conservar como? Adequando o indivíduo à sociedade. Se eu preciso conservar, então eu vou adequar o indivíduo à sociedade. Como? Por meio da educação. Fechou? Então a educação, ela pode servir como meio de adequação. Essa palavra é importante? É. Adequação do indivíduo à sociedade. Isso por meio da educação. Combinado? Se eu for entender a sociedade como conflituosa, ou seja, ela não é justa, ela é conflituosa, ela tem aspectos aí que a gente precisa criticar, então eu entendo que cabe eu fazer o quê? Transformar, não conservar, né? Então eu tenho que trazer essa educação, essa sociedade numa visão crítica. Portanto, a educação nessa visão aqui terá um outro papel. Qual será esse papel? Instrumentalizar o indivíduo para que aí essa palavra vai ser importante, coletivo, ele tenha possibilidade de contribuir com sua transformação. Tá vendo que eu tô pegando a sua mão aqui, né? Tudo isso eu tô seguindo, eu tô construindo com você uma história para uma linha de raciocínio. Totalmente diferente das outras que eu já fiz aqui nos pedagógicos, tá? Por quê? Porque eu preciso que você entenda que nós teremos duas visões distintas de sociedade. Uma sociedade que já está posta, bonitinha, todos os seus elementos, portanto, cabe a nós conservar e adequar o indivíduo a ela por meio da educação, ou uma sociedade conflituosa, no qual a gente tem que buscar elementos para sua transformação. Como? Instrumentalizando o indivíduo para que no coletivo ele tenha possibilidade de contribuir com essa transformação. Por meio do quê? Quem vai ter um papel estratégico nisso aqui? Por meio da educação. E não é qualquer educação. É uma educação crítica. Fechou? Ótimo. E aqui eu já trago um ponto essencial para vocês. Por quê? Porque quando nós vamos estudar tendências pedagógicas, nós precisamos saber a base de dois autores da sociologia, né, que vai tentar ajudar a gente a entender essa relação com a sociedade. A sociedade harmônica aqui é uma visão de um cara chamado Durkheim, que vai entender que a função da educação é corrigir desvios, adequando o indivíduo ao todo social. Qual o nome da teoria do Durkheim, professor? Tem como você falar para mim? Lógico. É o funcionalismo positivista. Fechou? Essa é a visão do Durkheim. Nessa visão da sociedade que precisa ser transformada porque ela é conflituosa, há um outro autor que vai dizer que ela é conflituosa justamente porque ela está imersa no que a gente chama de luta de classes. E o nome desse cara é Karl Marx. Fechou? Então, duas maneiras de se compreender a sociedade. Harmônica,
ou conflituosa. Harmônica, grande influência do Durkheim. Conflituosa, grande influência do Karl Marx. Então, ó, são visões distintas. Uma sociedade que cabe ao indivíduo se adequar ou uma sociedade que precisa se transformar e que nessa relação dialética transforma também o indivíduo. Professor, qual o nome aqui que eu poderia linkar com a teoria do Karl Marx? Materialismo histórico dialético. Fechou? Então essa é uma base importante. Isso aqui eu estou indo lá em Educação e Sociedade para te trazer uma base para entender tendências. E, logicamente, tudo isso está situado, gente, no movimento que informa a gente a história da educação, que eu não consigo falar agora para vocês por conta de ser uma primeira aula, mas que há momentos históricos, e em cada momento histórico a gente vai demandando uma determinada tendência. Mas eu vou explicando isso aqui para vocês no decorrer das nossas próximas aulas. Combinado? Vamos lá, então. Nessa visão do Durkheim, da sociedade enquanto harmônica, nós podemos dizer, então, que toda essa visão de harmonia informa um grupo de tendências pedagógicas de um autor que vai classificar essas tendências como liberais e daquelas que estarão ali alinhadas à visão do Karl Marx, que ele vai classificar como progressistas. O que vocês precisam entender disso aqui? As tendências liberais são uma justificativa para o sistema capitalista. Então, elas vão entender que cabe ao indivíduo, de fato, se adequar à sociedade. E cada uma delas vão trazer uma prática pedagógica, uma pedagogia que fundamente como adequar o indivíduo a essa sociedade. Por isso que elas são liberais, porque elas vão destacar mais aspectos individuais. E as progressistas? As progressistas vão pensar em instrumentalizar o indivíduo para que ele tenha possibilidade de transformação da sociedade. Quem vai classificar dessa forma é o autor principal cobrado em prova, chamado de Libânio. Quais são as tendências pedagógicas liberais para o Libânio? A tendência tradicional, que vai focar na preparação intelectual e moral. As tendências do movimento da pedagogia renovada, que são duas: renovada, progressivista, e renovada não diretiva. Há uma outra tendência que vai destacar mais os aspectos da escola funcionando como formação de mão de obra. Essa tendência nós vamos chamar de tecnicista. Essas são as tendências liberais na visão do Libânio. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de cada uma delas por meio dos exercícios. E as progressistas? Então, entende que as liberais, elas estarão focadas no ajustamento, na adaptação do indivíduo à sociedade que está posta. Então, mudo o indivíduo, mas não necessariamente vou criticar a sociedade. Por isso que o Saviani, por exemplo, vai chamar elas de não críticas, mas depois eu falo da classificação do Saviani em outra aula. Vamos focar no Libânio aqui, que é a do zero, né? A base, que é do autor mais cobrado, é a base. E as progressistas, professor, quais são? Há diferentes autores que vão trazer para a gente como estabelecer essa relação de instrumentalizar o indivíduo para a transformação social em movimentos distintos e pedagógicos, teorias distintas. A primeira delas aqui é de um cara chamado Paulo Freire. Essa tendência é chamada de libertadora. Há uma outra aqui que vai focar mais no aspecto da autogestão, escolas autogeridas, que seriam escolas que não vão estabelecer uma relação direta com o Estado, por exemplo, que é a tendência libertária. O Libânio faz toda essa análise para trazer uma proposição de uma tendência que vai focar mais nos conteúdos da escola. Qual tendência é essa? Crítico, social, tá vendo que é o conteúdo de maneira crítica dos conteúdos. Fechou? Então, essas tendências progressistas, elas não estão preocupadas com adaptação, ajustamento, elas estão preocupadas com o questionamento e com o questionamento e com a transformação da
sociedade. Combinado? Então, esse é o papel da escola dentro de todas as tendências progressistas. Elas vão trazer um questionamento. Então, elas não vão simplesmente justificar o sistema capitalista. Elas vão trazer ali, críticas no que diz respeito a aspectos desse sistema que nós precisamos superar. Então, todos esses elementos são importantes para nós, tá bom? Vamos lá. Próximo aqui. O que a gente precisa entender, então, dentro dessa visão de cada tendência? O Libânio, que aí isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, que eu posso trabalhar com vocês em outras aulas, tá? O Libânio vai trazer alguns aspectos de análise para chegar a algumas conclusões em relação a essas tendências. Alguns deles, inclusive, eu coloquei nos exercícios para a gente já ir se familiarizando. Para entender cada tendência pedagógica, nós precisamos, deixa eu ver qual cor que eu vou colocar aqui para ficar bonito, vou colocar de preto mesmo. Nós precisamos entender primeiro, o papel da escola. Qual papel a escola assume em cada uma das tendências pedagógicas? Cada tendência pedagógica terá uma resposta para isso. Segundo ponto, nós precisamos entender onde historicamente essas tendências estavam presentes ou quais autores influenciaram essas tendências. Isso é o que a gente vai chamar de manifestações. Outro aspecto importante é que cada tendência vai estabelecer uma forma de compreender um aspecto essencial do processo de ensino e aprendizagem, que é a relação entre professor e aluno. Há um outro aspecto importantíssimo, é que se há relação professor-aluno, eu também preciso entender os pressupostos da aprendizagem. Ou seja, como eu sei que o estudante aprendeu ou não em cada tendência? E é aqui que vai entrar muito dos aspectos das bases psicológicas, né? Cada tendência vai trazer uma maneira didática de se compreender os métodos. Então, cada tendência terá seus métodos. Por exemplo, a tradicional, o método expositivo, por exemplo. Há algo também essencial. Se eu quero formar alguém para uma determinada sociedade, nessa relação aqui, o que eu preciso ensinar? Então, o que precisa ensinar e como a gente vai entender esse papel do ensino aí, são os conteúdos. Então, tudo isso vai vir cobrando em prova para vocês em relação a tendências, misturando elas. Então, eles vão falar assim, a tendência XYZ, o papel da escola é, na tendência XYZ, as manifestações são, na tendência XYZ, os pressupostos da aprendizagem são, e assim por diante. Isso tanto nas tendências liberais, mas também nas tendências progressistas. E cada uma delas, o Libânio vai trazer ali toda uma sistematização organizadinha, bonitinho, sobre a função social da escola ou da educação, dentro daquilo que elas se assemelham e naquilo que elas se diferenciam. Combinado? Então, roteiro de estudos. É entender que cada tendência tem um papel para a escola, entender que cada tendência tem as suas manifestações, entender que cada tendência tem uma forma de compreender a relação professor-aluno, entender que cada tendência tem seus pressupostos de aprendizagem, entender que cada tendência tem seus métodos e seus conteúdos. Fechou. É aí que o Libânio vai analisar as tendências pedagógicas. Esse é o calcanhar de Aquiles de muita gente, não será o seu mais, porque você não vai decorar e você vai fazer esse sistema de relações comigo. Nós vamos fazer muitos exercícios no decorrer aí da sua preparação para que você consiga superar isso de maneira tranquila. Combinado? Então, tá aqui, ajustamento, adaptação, liberais. Questionamento e transformação, progressistas. Epa, professor, legal o mapa, né? Quero saber, você já deixou o seu like? Será que eu mereço o seu like só por esse mapa? Antes de eu começar os exercícios, bota seu like aí para mim, compartilhe com outras pessoas, divulga o trabalho desse professorinho, fala assim, olha, o professorinho começou do zero, tá me fazendo perder o medo de tendência, que ele disse que vai ajudar a gente. Cola lá nele, lá nos pedagógicos, viu? Me ajude aí, pode ser? Então, conto com vocês, tá bom? Tá aqui o meu Instagram, aqui, inclusive, para você mandar o print do seu mapa. Então, a partir de agora, você tem uma missão. Olha aqui para mim, então, tirou o seu print, colocou o seu like, compartilhou, se inscreveu no nosso canal. Então, olha aqui para ti, ó. Viu aí? Então, eu trouxe um grande mapa para vocês. Eu poderia ir direto para a questão. Não, trouxe um mapa. Esse é o seu direcionamento mental. Então, cada um dos itens que nós vamos trabalhar hoje, eles vão trazer definições do que seria tendência
progressista? O que seria tendências liberais? Qual o papel da escola dentro de determinada tendência, a relação professor-aluno, os pressupostos de aprendizagem, as manifestações, ou seja, detalhes de singularidades de uma tendência para outra. Isso é um objeto, uma maneira que as bancas costumam cobrar esse conteúdo de vocês. Professor, eu quero ler sobre isso. Onde que está presente? Um livro chamado Democratização da Escola Pública, do professor José Carlos Libânio. Ele tem um capítulo que ele vai fazer essa análise chamado, que é o que vem em muitos editais, como Tendências Pedagógicas na Prática Escolar. Professor, é só o Libânio que fala de tendências? Não. Eu ensino também Saviano e Lucchesi, são mais difíceis, no sentido, para você precisa de uma base para entender os três, né? Só que, para começar, a gente pode iniciar por Libânio, que é o mais cobrado. Só que no decorrer aqui, inclusive dos nossos exercícios, das nossas aulas, dos cursos, quando a gente for enfrentar a banca aí nos nossos exercícios, eu vou trazendo aspectos de todas as classificações para vocês. Mas é muito importante que você siga essa sequência lógica. Ontem eu estava até comentando com o pessoal o seguinte, olha, a maior dificuldade que eu tenho, às vezes, assim, em trabalhar esses conteúdos, é fazer com que as pessoas não tenham medo dele. É fazer com que as pessoas não fiquem querendo decorar a palavra-chave. Você não precisa. Eu vou te ajudar para que você veja uma lógica. Porque se você vê essa lógica, automaticamente você vai fazer um sistema de relações que vai te ajudar não só em tendências, mas em todo e qualquer conteúdo de conhecimento pedagógico. Combinado? Fechou aqui? Então, ó, história da educação a gente vai aprender. Essa relação entre educação e sociedade são os autores lá, da filosofia, da psicologia, da sociologia, da história, da própria pedagogia, que é importante porque são esses autores que vão trazendo, dentro de uma perspectiva do que é clássico, aquilo que a gente ainda desenvolve hoje nas nossas escolas. A gente fala, mas isso aí não tem nada a ver com a nossa realidade, não tem nada a ver porque você não estuda, cara pálida. Tem que estudar, gente. Então, esses autores clássicos, que a gente chama, são autores que, mesmo vivendo em outro tempo histórico, eles ainda trazem muitos aspectos atuais, que, logicamente, dentro das especificidades do movimento da realidade, a gente vai interpretando e formulando outros aspectos. Quem sabe daqui, sei lá, 100 anos, o professorinho é um desses autores clássicos. Quem sabe daqui a 100 anos você é um autor e autora clássico, porque você traz uma resposta de algo que ainda não foi superado. Então, tudo isso é o que define um clássico. E é isso que nós vamos estudar aqui nessas aulas de tendências. Combinado? Então, ó, sem medo, tranquilidade, e nós vamos agora responder os exercícios. Mas, olhando aí para o seu mapa, ó, observe que eu coloquei que a história da educação vai trazer uma relação. Ó, presta atenção no que eu vou falar agora. A história da educação vai trazer para vocês uma relação entre educação e sociedade. O que é educação, enquanto uma prática social, no seu aspecto informal, não formal e formal. Ou seja, forma visões de mundo. Né? A educação traz para a gente aspectos de compreensão da sociabilidade. Outro elemento importante aqui para a gente, nós precisamos entender qual a função, então, a gente atribui à educação em diferentes momentos históricos. Quem formar, como formar, para qual sociedade? Função social da escola. Vamos entender uma sociedade que precisa ser conservada? Essa é a visão liberal. Então, cabe ao indivíduo se adequar. Vamos entender uma sociedade conflituosa, dividida em classes sociais, que nós precisamos ter elementos para a sua transformação? A educação terá um papel estratégico nisso. São as tendências progressistas. E isso vai te ajudando a sintetizar informações. Quais são as tendências liberais? Está escrito aí. Elas vão se preocupar em ajustar o indivíduo e adaptá-lo à sociedade, cada uma de uma maneira. Por exemplo, a tradicional, com a preparação intelectual e moral. A renovada progressivista, com a resolução de problemas práticos. A renovada não diretiva, com a autorrealização. E a tecnicista, com a formação de mão de obra, formação técnica especializada. E as progressistas? As progressistas estão pensando no questionamento, na crítica, na transformação, né? Quais são elas? A libertadora, que vai falar da necessidade da gente conscientizar os indivíduos frente a uma realidade concreta, para que ele olhe as coisas e ele não romantize, mas que ele critique e consiga, inclusive, compreender esses elementos numa perspectiva ativa de transformação, né? Libertadora. A libertária vai pensar na formação nossa enquanto coletivo. Que o Fernando pare de pensar só no umbigo dele, pense dentro de uma lógica coletiva, que é uma personalidade autogestionária. Já a crítica social dos conteúdos vai pensar o seguinte:
Mesma coisa do Saviani, porque o Saviani foi orientador de doutorado do Libano, né? Ele vai falar o seguinte: o estudante que não tem acesso ao conhecimento sistematizado, automaticamente, de alguma maneira, ele será marginalizado dentro de uma sociedade. Então, o que a escola precisa fazer? Transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade, sistematizados, expressos pelos conteúdos da escola, mas de forma crítica, portanto, em confronto com a realidade social. Isso quer dizer que, dentro das tendências progressistas, há aquelas focadas no aspecto mais não formal, que é o caso da libertadora e libertária, e aquelas que vão defender o conteúdo da escola, que é o caso da crítica social dos conteúdos, tá bom? Então, ó, quase que um podcast. Por quê? Eu falei para vocês, são muitas informações. Mas as informações aqui, pelo menos nessa sequência lógica, elas estão organizadinhas. Você pode ver, rever, dormir, reassistir, comentar, tirar dúvidas, ver várias aulas minhas sobre isso, mas a intenção hoje é que você, professor, eu quero entender isso do zero. Para onde eu preciso olhar? Para cá. Esse é o marco zero dessas questões. Vou fazer a prova, preciso superar tendências, porque senão vou ficar para trás. Se você tem essa decisão, eu vou pegar na sua mão, faça a sua parte, esteja aqui com a gente nos pedagógicos, que com certeza você vai superar. Combinado? Vamos para os exercícios então? Vamos sintetizar aí a partir do que a gente trouxe? Bora lá? É o seguinte, feito o nosso mapa e explicadinho tudo bonitinho aí, bora lá para as primeiras questões. A primeira questão vai dizer o seguinte: a pedagogia liberal... Opa, deixa eu arrumar aqui. A pedagogia liberal é uma manifestação própria da sociedade capitalista. Certo ou errado? Certíssimo. Por quê? Correto. Quando a gente pensa da pedagogia liberal, é o mesmo que a gente entende aqui, como pedagogia burguesa. Sabe por quê? Porque ela vai se consolidar frente a todo o movimento que ocorre a partir, mas anterior, né? Que se consolida. Olha a história da educação começou a aparecer, tá vendo? Consolida com a Revolução Francesa. Sabe por quê? Porque com a Revolução Francesa, uma classe ascende ao poder. Que classe é essa? Classe burguesa ascende ao poder. Se torna classe dominante, né? Isso quer dizer o quê, professor? É aqui que vem o advento do modo de produção capitalista. Então, nesse período, a escola será utilizada como um elemento de formar pessoas para que elas possam atuar nessa nova sociedade aí, dentro desses princípios capitalistas que estão surgindo. Então, quando eu falo assim, a pedagogia liberal, uma manifestação própria da sociedade capitalista, seria nesse sentido. Então, de alguma maneira, elas não vão questionar a sociedade capitalista. Elas vão trazer, papel da educação na adequação do indivíduo ao todo social. Fechou. Isso é uma pedagogia burguesa, que são as pedagogias liberais. Portanto, gente, outro aspecto importante é que essa pedagogia liberal, ela vai defender mais o aspecto individual. Por quê? Eu não vou mudar a sociedade, eu vou tentar mudar o indivíduo. Agora, aquele indivíduo que não, de alguma maneira, não se atentar a essa perspectiva de mudança, aí ele vai ficar, de fato, para trás, né? Então, a pedagogia liberal vai focar aí nos aspectos que são individuais. Vamos lá, então. Então, o item aqui, bonitinho, ela é uma manifestação da própria sociedade capitalista. Feito esse preâmbulo aqui, porque todos os exercícios, inclusive, estão pensados sistematicamente para vocês. Vamos lá. Questão número 2. A educação brasileira, pelo menos nos últimos 50 anos, tem sido marcado pelas tendências liberais. Certo ou errado?
Certinho, né? Porque, todas as nossas práticas pedagógicas, em sua maioria, são liberais. Por quê? Essa é uma visão que a gente chama de hegemônica. Hoje, dentro da estrutura capitalista, quem dita as regras? A classe burguesa. Então, elas detêm hegemonia, então elas direcionam também o sentido social e político da educação, mesmo que no contexto de disputa presente na luta de classes. Nas suas formas, ora conservadora, e essa ora conservadora poderia entrar aqui duas tendências pedagógicas, que são bem conservadoras. Quais são elas? Tradicional. Guarde essa aula para sempre, viu? Mesmo que não faça todo sentido hoje para você, mas vai fazer. Tecnicista. E hora renovada. Hora renovada compreende o movimento da escola nova, que traz uma determinada abertura, mas ainda assim não chega a questionar o status da classe dominante. Então, evidentemente, tais tendências se manifestam concretamente nas práticas escolares e no ideário pedagógico de muitos professores, ainda que esses não se deem conta. Então, o que o Libano está falando? Olha, mesmo que você está lá pensando, esse autores não tem nada a ver comigo, ainda assim você está sendo direcionado a pensar sobre uma determinada maneira a partir de uma pedagogia. A sua prática pedagógica, gente, ela está sustentada em uma teoria pedagógica. Você entendendo essa teoria pedagógica ou não. Por quê? Porque isso forma visões de mundo e compreende ali dentro de diferentes processos, até de reprodução, de como a educação vai sendo desenvolvida, né? Então ele fala assim, mesmo que a gente não se dê conta dessa influência, essas tendências vão influenciar na prática pedagógica, tá bom? Aí, ponto. Aí ele fala o seguinte aqui, aí o item fala o seguinte, essas tendências são consideradas contra-hegemônicas. Então estava tudo bonito. A partir daqui, o item fica errado. Por que ele fica errado? Todas essas tendências liberais, elas não são consideradas contra-hegemônicas, porque as contra-hegemônicas dentro da estrutura capitalista seriam pedagogias comprometidas com os interesses de outra classe, que é a classe operária, a classe trabalhadora, né? Então, quando fala que elas são contra-hegemônicas, está errado. Por quê? Porque as pedagogias liberais, elas são hegemônicas. Então, contra-hegemônica é o que deixa o item errado. Professor, eu nunca entendi essas palavras. Me explica, presta atenção comigo. Tá vendo que eu estou indo na base, né? Estou indo até nas principais dúvidas. O que é uma pedagogia hegemônica? Pensa aqui, a pedagogia liberal, ela surge como justificativa do sistema capitalista. Por quê? A gente vai pensar a educação como forma de socialização do indivíduo em uma determinada sociedade, dentro de um determinado modo de produção, nessa transição entre feudalismo e capitalismo, onde o indivíduo precisa se adequar a ela. Então, ela será uma justificativa. Ela vai ser um meio de corrigir os desvios desse indivíduo, adequando ele ao todo social. E cada tendência vai trazer uma forma de adequar esse indivíduo, mas não está pensando no coletivo. Ponto. O que isso significa? Que, de alguma forma, a maneira como a gente age dentro das salas de aula está muito contaminado por essa visão liberal. Por quê? Porque é ela que faz o contexto hegemônico dentro da classe que domina os meios de produção, que é a burguesia. Pronto. O que é o contra-hegemônico? O contra-hegemônico são aqueles autores progressistas que partem de uma análise crítica dessa realidade social e eles vão tentar vincular isso a uma outra proposta de educação. Se é uma outra proposta de educação para a formação de outras pessoas, para uma outra sociedade que possa surgir, então esse movimento não é hegemônico, ele é contra-hegemônico. Professor, o que é hegemonia, então? Hegemonia é a capacidade que uma classe, que é a que detém os meios de produção, por exemplo, tem de converter em interesses coletivos os seus próprios interesses. Em outras palavras, seria a capacidade que a burguesia tem de treinar os indivíduos que fazem parte dessa sociedade a pensar que os interesses delas são universais, quando na verdade esses indivíduos estão sendo explorados. Então, submete esses indivíduos a um processo que a gente chama de alienação por determinadas ideologias. Isso constitui visões de mundo coletivas, universais, que é hegemonia. Me dê um exemplo, professor, de hegemonia. O exemplo que eu sempre dou de hegemonia é o caso do Natal. Chegou o Natal, né? Ótimo, chegou o Natal. Aí você está andando ali na Feira dos Goianos, aquele calor danado, e você olha para o lado, tem um boneco de neve do seu lado, todo desganhado, assim, né? Por quê? Porque essa hegemonia
dos países, digamos que do norte, né? Os países que detêm hegemonia global. Então eles conseguem, de alguma maneira, afirmar a cultura que é deles, e a gente pega essa cultura como se fosse nossa. E esse é um processo de dominação cultural. Então isso é uma relação de hegemonia. É a conversão de um interesse particular de uma classe como se fosse interesse de um coletivo, quando na verdade isso não tem tanta aspecto de significação para nós. Então, isso é uma visão hegemônica. Combinado? Então, item errado, porque elas não são tendências, as tendências liberais não são contra-hegemônicas, elas são hegemônicas. Vamos para 3? A pedagogia progressista sustenta a ideia de que a escola tem como função preparar o indivíduo para o desempenho de papéis sociais. Olha o que eu falei para vocês. É a tendência progressista. Olha lá para o mapa que a gente registrou aí, olha para o seu mapa. É a tendência progressista que vai falar que a escola tem como função preparar o indivíduo para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as suas aptidões individuais. Por isso os indivíduos precisam aprender a adaptar, elas são adaptativas, as progressistas, aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes, através do desenvolvimento da cultura individual, pelo fortalecimento do coletivo. Então, deu uma embromada aqui, né? Nada a ver isso. Por quê? Porque isso não é a dimensão da pedagogia progressista. Isso aqui, ó, é a dimensão da pedagogia liberal. Geralmente, como isso aparece em prova, que você precisa se atentar? Na liberal, ó, papéis sociais determinados. Valores e normas vigentes. Isso significa, então, que elas vão provocar o quê? Adaptação a esses valores. E as pedagogias liberais, elas são capitalistas. E não vão criticar o sistema capitalista. Por isso que elas serão consideradas como não críticas. Certinho? Então, item errado, porque essa seria a definição para a pedagogia liberal. Vamos lá para o número 4? Na tendência tradicional, a pedagogia liberal se caracteriza por acentuar o ensino humanístico de cultura geral, no qual o aluno é educado para atingir, pelo seu próprio esforço, sua plena realização como pessoa. Os conteúdos, os procedimentos didáticos, a relação professor-aluno não têm relação com o cotidiano do aluno, e muito menos com as realidades sociais. E a predominância da palavra do professor, das regras impostas, do cultivo exclusivamente intelectual. Isso aqui, ó, o que vocês precisam saber? Falou de pedagogia tradicional, tem um aspecto que diferencia das outras. Quais são eles? Primeiro, guarde isso aqui, que é importante, ó. Centralidade no professor. O método será método expositivo. Será focado também na memorização. Fechou? E aluno será passivo. O que importa não é a prática, é a teoria. Os assuntos da sociedade são da sociedade, os da educação são da educação, tá? Então, ó, sobre a pedagogia tradicional, o item está corretíssimo. Correto. Fechou? Então, questão número 4, item correto. Questão número 5. A escola renovada, que é a escola renovada, gente, é a escola nova, tá? A escola renovada propõe um ensino que valorize a autoeducação, o aluno como sujeito do conhecimento. Tá vendo que agora, ao invés de ser o professor, é o aluno? A experiência direta sobre o meio pela atividade, um ensino centrado no aluno e no grupo. Isso aqui, ó, pedagogia renovada, é o mesmo que a gente vai chamar de escola nova. E na escola nova, a gente vai inverter, ela será uma contraposição à pedagogia tradicional. Então, na escola nova, a centralidade será no aluno. Se lá na tradicional era teoria, aqui será prática.
pela resolução, por exemplo, de problemas. E também da autoeducação. Por quê? Porque esse estudante, a partir de agora, ao invés de ser um ser passivo, ele é um ser ativo. Combinado? Então, o movimento da pedagogia renovada, ele vem justamente, tá vendo que cada tendência vai trazendo um outro aspecto de contraposição? Ele vem para dizer assim, essa escola tradicional aí, ela é muito rígida, ela não considera os aspectos aí dos estudantes. O que eu preciso fazer? Precisamos mudar isso aí, né? Então traz uma renovação do ensino, a relações mais horizontais ao invés de tão verticais, porque a tradicional, o professor está lá em cima, o estudante aí embaixo. Então é uma relação vertical. Então, a pedagogia renovada vai tentar trazer um movimento de renovação do ensino. Dentro da história da educação, um marco histórico são as reivindicações do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que vão trazer muitos aspectos para a gente entender a base da pedagogia renovada, tá? Então, o item aqui, está, correto. Item corretíssimo, base da pedagogia renovada. Combinado? Vamos para a próxima questão aqui, então? A próxima questão diz o seguinte, questão número 6. A tendência renovada apresenta entre nós em duas versões distintas. A renovada progressivista ou pragmatista, principalmente na forma difundida pelos pioneiros da educação nova. Perfeito. Entre os quais se destaca quem? Anísio Teixeira. Deve-se destacar também a influência de Montessori, de Crowley e, de certa forma, Piaget. Olha que interessante. Todos esses autores citados, eles vão influenciar uma tendência pedagógica. Essa tendência chama renovada progressivista. Professor, progressivista é a mesma coisa que progressista? Não. Vamos ver aqui, vista. Progressivista vem de educação progressiva, que está vinculada a um autor chamado John Dewey. O nome da teoria do John Dewey é pragmatismo, que é a aprendizagem a partir daquilo que for útil. E o John Dewey vai influenciar outro autor chamado Anísio Teixeira, que será um dos signatários do manifesto e vai trazer muitos elementos aqui para a escola nova. Para além disso, na renovada progressivista, nós temos outros autores que vão trazendo aspectos para a gente pensar a pedagogia e a aprendizagem, inclusive centrado na criança. Quais são eles? Montessori, de Crowley e o Piaget. Combinado? Olha aí que interessante. Então, todos esses são autores da pedagogia renovada progressivista. O item está correto. Qual é a outra vertente? É a não diretiva. Bora responder uma questão da não diretiva? A não diretiva vai trazer outros aspectos para a gente observar no que diz respeito a essa relação entre educação e sociedade na escola nova, que é a pedagogia renovada não diretiva, que se orienta-se por objetivos de autorrealização, ou seja, o aspecto de desenvolvimento pessoal. Um elemento importante para você anotar aí sobre a não diretiva, é que ela será, o principal expoente dela será um psicólogo, Carl Rogers. Então, para ele, os aspectos psicológicos sobrepõem aos pedagógicos. Então, essa é a visão do Carl Rogers. Combinado? Dentro da pedagogia renovada, não diretiva. Então, ao invés de focar nos conteúdos em si, nós vamos focar nas relações humanas. Professor, eu posso dizer que a renovada progressivista, não diretiva, estão presentes como se fosse a escola nova? Sim.
É como se o Libânio estivesse dividindo ali movimentos no período da escola nova como uma tendência pedagógica mais pedagógica, que é a progressivista, e uma mais psicológica, que é a não diretiva. Então, por exemplo, para a renovada não diretiva, o foco da escola é a formação de atitudes, é você se sentir bem, é você se conhecer, porque se você se sentir bem e se conhecer, automaticamente você vai buscando diferentes elementos para aprender. Tanto é que ele vai ter uma frase clássica que fala assim, ó, uma boa educação é aquela que se assemelha a uma boa terapia, tá bom? Então, estão conseguindo acompanhar? Me diga aí. Tá vendo que eu estou indo passo por passo? Então, eu trouxe um geralzão e agora eu estou trazendo aspectos aqui que no decorrer de várias aulas. Você está participando do nosso curso? Tem um link aqui para que você possa participar. Então, participe, porque está tudo bem detalhadinho, bonitinho, gracinha, para você, ó, gabaritar esse assunto, tá? Então, eu vou pegar na sua mão. Estou indo do zero aqui, né? Vocês sabem que eu sou mais abrangente nesse conteúdo, mas eu estou indo do zero para não assustar vocês e dizer assim, ó, oxi, é possível aprender. E eu vou te desafiar a aprender. Se você quiser aprender, junte-se aqui com a gente nos pedagógicos que você vai gabaritar esse assunto. Tendências não será um problema para vocês. Autores, também não. Bora juntos? Pode ser. Então, ó, deixe seu like aí, me diga o que você está achando dessa aula, coloque aí seu comentário, siga lá no Instagram, @professor Fernando Souza, e bora lá continuar então? Estamos na questão de número 7. Professor, então, final das contas, essa questão número 7 aí, como é que ela fica? Bora lá. A pedagogia renovada não diretiva orienta-se por objetivos de autorrealização, que é o desenvolvimento pessoal, e para relações interpessoais, na formulação do psicólogo norte-americano Carl Rogers. Difícil, professor? Facílimo. O item está, ó, correto. E se você chegou agora, você será mais uma. Sejam bem-vindas e bem-vindos a um grupo das Fernandetes e dos Fernandetes. Qual é sempre a proposta desses grupos, né? É que vocês, depois de uma aula de exercícios, você revise e que você faça seu próprio mapa. Então, pegue essas informações, junte um mapa só para você ter lá, ó. Inclusive, eu vou disponibilizar um para vocês lá no Instagram, tá bom? É bonitinho, organizadinho, mas pegue essas informações e sintetizem tudo no mapa para que você consiga revisar e lembrar de todos essa tarde maravilhosa que a gente está tendo aqui. Então, vou cobrar, tá? E me mostre seu mapa porque eu vou ajudar vocês também nessa parte de revisão e sistematização. Bora lá? Vamos seguindo. Então, questão número 8. A tendência liberal tecnicista subordina a educação à sociedade, tendo como função a preparação de recursos humanos. Opa! Isso é da tendência tecnicista? Até então, sim. O que é a preparação de recursos humanos, gente? Mão de obra. Então, um dos aspectos da função social da escola para a tendência tecnicista é produzir mão de obra especializada. Sabe por quê? Lembra que eu falei para vocês que toda tendência está num contexto histórico? Por quê que a tecnicista vai querer produzir mão de obra? Porque nós, no Brasil, naquela época, que seria ali 1960 e alguma coisa, 64, né? Estamos passando por um processo de desenvolvimento. É o capital desenvolvimentista chegando muito forte aqui no Brasil. Então a gente precisa formar mão de obra especializada, inclusive para contribuir com o processo de industrialização. Então a escola vai ter uma função importante, preparar essas pessoas para, de alguma maneira, terem o seu posto ali no mercado de trabalho. Só que isso é problema? Não necessariamente, mas quando você começa a pensar o contexto da luta de classes, é que vem o pulo do gato das progressistas. Você fala assim, opa, essa educação que está sendo colocada aí pela tecnicista, ela vai separar o trabalho manual do trabalho intelectual. O que isso significa em termos práticos, professor? Algumas pessoas vão só executar tarefas. Outras vão pensar e mandar essas outras pessoas executarem essas tarefas. E a escola também vai adquirir um caráter de formar quem pensa, o rico, e formar quem executa, o mais pobre. Então, essa é a visão de crítica em relação à tendência tecnicista. Então, ó, a tendência liberal tecnicista subordina a educação à sociedade, tendo como função a preparação de recursos humanos, que é a mão de obra para a indústria. A sociedade industrial e tecnológica estabelece cientificamente, olha aí, ó, as metas econômicas, sociais e políticas. A educação faz o quê? Treina, também cientificamente, nos alunos o comportamento. Então aqui, ó, vai entrar uma linha dentro de uma visão ali que é quase bases psicológicas, que a gente chama de behaviorismo. Então a maneira da gente entender como o estudante aprende é pelo treino de comportamentos. Os principais expoentes deste behaviorismo são
Watson, que é considerado o pai do behaviorismo, Pavlov e o Skinner. Fechou? De ajustamento a essas metas. Há uma relação forte com a base psicológica desenvolvida por Vallon sobre o desenvolvimento das habilidades manuais. Ah, professor, me poupe. Vallon é um autor progressista e aqui não tem nada a ver isso. A base psicológica dessa tendência é o behaviorismo, que o principal expoente é o que carinhosamente aqui a gente chama de salgadinho, que é o Skinner. Professor, quais são os aspectos essenciais da teoria do Skinner? Tá vendo que eu trabalho tendência junto com autores já? Condicionamento operante, instrução programada. Aí vai lá, reforço, positivo, negativo, punição, tudo isso está dentro da visão do Skinner. Então, o item errado porque não tem nada a ver com Vallon. O Vallon é um autor progressista, sustentado pelo materialismo histórico dialético ali, enquanto base epistemológica, e ele vai falar da psicogênese da pessoa completa. Então, item errado. Vamos para o número 9. No tecnicismo, acredita-se que a realidade consciencie as próprias leis, bastando... Opa, tirei aqui sem querer, gente, calma aí. No tecnicismo, acredita-se que a realidade consciencia suas próprias leis, bastando aos homens descobri-las e aplicá-las. Dessa forma, o essencial não é o conteúdo da realidade, mas as técnicas, a forma de descoberta e aplicação. Perfeito! Vamos pensar aqui, que o método, na tendência tecnicista, a maneira como a gente entende o conteúdo e o método, diz respeito ao seguinte. Lembra que na tradicional o centro era o professor? Que na escola nova o centro era o estudante? No tecnicismo, o centro é o método. O centro é a técnica. Por isso que nas questões de prova, muitas vezes vão falar assim, professores e alunos são meros cumpridores de tarefas. Isso é a visão da relação professor-aluno, inclusive, do papel do professor e do estudante, porque tudo vem de fora. O conhecimento ele precisa ser racionalizado. Então vamos pensar na operacionalização. Há um planejamento rígido. Tudo isso são visões presentes aí dentro da linha da tendência tecnicista. Então, item correto. Fechou? Bora lá, vamos para a próxima questão, que é a número 10. A questão número 10 vai dizer o seguinte. No que diz respeito ao papel da escola na pedagogia tecnicista, a atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. O compromisso da escola é com a cultura. Os problemas sociais pertencem a quem? À sociedade. Essa é a visão da pedagogia tecnicista no que diz respeito ao papel da escola? Não. Esse é o papel da escola na tendência tradicional. Falou de preparação intelectual, que é o conteúdo, e moral, que são os valores, é a pedagogia tradicional. Então, o intelectual é o conteúdo e moral são os valores. E esses conteúdos, eles serão dogmas. O que significa que eles são verdades inquestionáveis, absolutas. Isso cai assim em prova, professor? Cai. É só isso? Eu não quero que seja. Eu quero que vocês vão para além, né? Só que eu preciso trazer a base para vocês. Então, item, errado, porque isso não é da pedagogia tecnicista. Não é da pedagogia tecnicista, mas da tradicional. Então, item errado. Combinado? Vamos para a próxima. Na pedagogia renovada progressivista, no que diz respeito aos conteúdos de ensino, o conhecimento resulta da ação, a partir de interesses e necessidades. São estabelecidos em função das experiências do sujeito, que vivencia em desafios cognitivos.
e situações problemáticas. Dá-se, portanto, muito mais valor aos processos mentais e habilidades cognitivas do que com os conteúdos organizados racionalmente. O que isso quer dizer? Muita coisa que vocês já viram. Quando fala assim, ó, dá-se, portanto, muito mais valor aos processos mentais e às habilidades cognitivas, significa o processo do que a gente chama aqui de aprender a aprender, que está dentro do movimento escolanovista, que traz uma visão muito importante para a gente pensar aqui, ó, a renovada progressivista, onde o principal autor para a gente fundamentar uma base psicológica, guarde isso aqui e anote, é o Piaget. Então o item está, ó, correto. Então, essa resolução de problemas, situações problemáticas, nada mais é do que eu colocar o estudante para assimilar, acomodar e adaptar. Fechou? Cadê? Então, o item está correto. Bora lá para a questão número 12. A pedagogia renovada não diretiva, os métodos usuais são dispensados, prevalecendo quase que exclusivamente o esforço do professor em desenvolver um estilo próprio, para facilitar a aprendizagem dos alunos. Perfeito, ou seja, ó, cada aluno um método. Um bom ensino é aquele que se assemelha a uma boa terapia. Por isso que a questão psicológica é muito mais importante do que a pedagógica, tá bom? Já deixou seu like aí, compartilhou com outras pessoas, quero saber, viu? Está aprendendo? Está anotando? Guarde isso aqui, é o seu marco zero para entender tendências, tá bom? Vamos embora? Próxima questão, 13. A relação professor-aluno na renovada não diretiva, Carl Rogers, estabelece relações estruturadas e objetivas, com papéis bem definidos. O professor administra as condições de transmissão da matéria conforme um sistema instrucional eficiente e efetivo, em termos de resultado da aprendizagem. O aluno recebe, aprende e fixa as informações. O professor é apenas um elo de ligação entre a verdade científica e o aluno, cabendo-lhe empregar o sistema instrucional previsto. Lembra do que eu falei aqui? Qual a tendência que tem como foco método e a técnica? Isso aqui não é da não diretiva, isso aqui é da tecnicista. Então, logicamente, o item está errado. Não sei porque eu estou tanto errado, né? Então, item errado, então é não diretiva. 14. A pedagogia progressista tem se manifestado em 3 tendências. Quais são elas? Vamos ver? Libertadora? Sim, mais conhecida como pedagogia de Paulo Freire. Perfeito. Libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica. Ótimo. Crítica social dos conteúdos, o próprio Libânio, que, diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. Questão redondinha. Isso aqui, ó, sintetiza pra gente o que são as tendências progressistas, né? A questão correta, bonitinha. Questão 15. A tendência pedagógica, crítica social dos conteúdos, propõe uma síntese superadora das pedagogias tradicional, porque a pedagogia tradicional era só teoria, ó, teoria. E renovada, que vai para um outro extremo, que é só a prática. Como? Valorizando a ação pedagógica enquanto inserida na prática social, concreta ou global. Então, a pedagogia crítica social dos conteúdos, que é a de qual autor, professor? Libânio. Ela vai destacar os aspectos de teoria em unidade com a prática. Compreensão para a transformação. Fechou? Então, item, logicamente, correto. Bora para a próxima. 16. Para a pedagogia libertadora, Paulo Freire aprender um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, da situação real vivida pelo educando. E só tem sentido se resulta de uma aproximação crítica dessa realidade. Perfeito. Só que aí, ó, qual é o erro aqui, gente? O que traz o sentido de uma educação bancária. Educação bancária é uma crítica de Paulo Freire às tendências. Opa, tem isso aqui não. Tendências ou a educação
transmissiva. O estudante é passivo, né? Ou seria tradicional, a tecnicista, enfim. Então, item errado, porque Paulo Freire nunca defendeu educação bancária e isso não define a tendência dele, né? Ele critica a educação bancária. A pedagogia libertária abrange quase todas as tendências autoritárias em educação, entre elas anarquista, psicanalista, os sociólogos e também os professores progressistas. Perfeito, ó, correto. Libertária. Última. Na pedagogia crítica social dos conteúdos, a atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições. Está vendo que é uma visão crítica? Fornecendo um instrumental, olha lá o nosso mapa, por meio da aquisição dos conteúdos e da socialização para a participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Compreender para transformar. O item está correto. Olha aí, ó, falei de cada uma das tendências. Trouxe para vocês o nosso mapa, siga lá no Instagram, me diga aí o que você achou dessa aula, se você aprendeu, se você começou a conseguir ver relações em um conteúdo que talvez você estude há muito tempo e até hoje você não se apropriou, né? Mas eu estou aqui para te ajudar. Combinado? É o seguinte, tá aqui para vocês o link do nosso curso, venha que eu vou te ajudar e com certeza você vai aprender bastante, não só esse conteúdo, mas outros conteúdos, tá? Não deixe de compartilhar essa live com outras pessoas, assista quantas vezes você quiser. Muitas vezes, durma assistindo, acorde assistindo, divulgue para outras pessoas, coloca aí favorite, deixe seu comentário, deixe seu like e com certeza você vai se sentir bem mais seguro e seguro nesse aspecto do conteúdo. Eu sou o professor Fernando Souza, é sempre um prazer, vocês me verão muito nessa bancada aqui, sempre disposto a te ajudar e contribuir com o seu processo de formação. Um grande abraço, curta o seu domingo e até mais.